Não basta você ter um setor que 98% dele é correto e íntegro. Se tiver 2%, é como uma gota de mercúrio cromo num cristal de água límpida. Suja tudo. Então o mundo vai nos obrigando hoje, você tem que ser 100% correto e íntegro, e você tem que ver como é que você se prepara antes para eliminar da sua categoria organizações legalizadas, entre aspas, que fujam, que burlem a lei, porque na hora em que elas são pegas, com motivo ou sem motivo, 2% estraga a imagem de 98%. Eu converso agora com José Luiz Tejon, especialista em marketing do agronegócio. Tivemos outras oportunidades de entrevistas, falando sobre outros assuntos, dessa vez sobre o que levou a essa crise generalizada do setor de carne. Quais foram os erros de diferentes segmentos na gestão desta crise? Bom, primeiro tem que estar preparado para a crise. Crise, você não pergunta se vai haver, você pergunta quando vai haver, porque é inexorável o surgimento de crises, incertezas, assim é o mundo, assim é a economia. E outra, não adianta reclamar se você concorda com a origem da crise ou não. Aqui no Brasil, nós não concordamos com a origem dessa crise, porque ela foi uma investigação efetivada em 21 plantas frigoríficas, em meio a 4.800. Então é um caso muito mais de corrupção de fiscais por alguns locais, e se generalizou como sendo um problema sanitário da carne brasileira como um todo. Agora, não interessa se você concorda com a origem ou você não concorda com a origem. Você tem que estar hoje em dia preparado para enfrentamento e gestão de crises, oriundas de fatos verdadeiros, semi-verdadeiros, falsos, mentirosos. Você tem que ter esse preparo. Portanto, e principalmente quando você lidera uma cadeia, como é o caso do Brasil, que lidera essa cadeia do agronegócio, no caso da proteína animal, você tem que estar permanentemente preparado para isso. E mais, você tem que ter hoje agentes internacionais que imediatamente você possa acessar e que avalizem o que você está fazendo. Então não basta estar correto, você tem que parecer correto, ou seja, você precisa de fatos concretos, científicos e que possam ser acessados imediatamente sob qualquer acusação falsa, semi-verdadeira ou verdadeira. Você tem que estar preparado para assumir, porque o mundo ficou mediático, todo mundo fica sabendo de tudo ao mesmo tempo, as mídias, as redes sociais amplificam extraordinariamente isso, competidores entram em ação, detratores entram em ação. Portanto, estar consciente de que crise existe e é uma questão de uma oportunidade, ela surgir antes ou depois, é uma consciência que hoje o segmento produtivo precisa ter. Agora, Tejon, uma análise de acordo com os envolvidos nessa crise, começando pelas empresas que estavam na denúncia. O que faltou nesta gestão de crise? Bom, primeiro que cada um tentou livrar a sua própria pele da circunstância, quando a gente precisaria ter imediatamente uma defesa da categoria como um todo, um porta-voz, na minha forma de ver, que fosse um porta-voz isento, íntegro e que falasse em nome da categoria da carne brasileira. Isto, a princípio, quem acabou tomando estas dores e esta proporção acabou sendo o próprio ministro da Agricultura, inicialmente, Blairo Maggi. O próprio presidente da República fez uma reunião em Brasília, convidou pessoas para explicar, foram a uma churrascaria, e o presidente da ABPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, ex-ministro Francisco Turra, foram provavelmente também, e o Camardelli, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carne, foram as 4 personalidades assim que mais tomaram a frente. Agora, muita comunicação de um lado do outro, falta da integração, de uma comunicação única,
E necessariamente nós temos que ter hoje no agribusiness, quando você compra um tomate, você não está comprando mais um tomate, você está comprando ciência que está ali, você está comprando micronutrientes, você está comprando transformação, processamento, transporte, seguro, financiamento, uma cadeia produtiva, supermercados, uma cadeia produtiva. Então você tem que ter em toda categoria, nas carnes, na soja, no milho, em qualquer categoria, você tem que ter um conselho da cadeia produtiva, onde você reúne agentes da ciência, da tecnologia, do antes da porteira, a produção propriamente dita e o pós-porteira das fazendas, agroindústria, supermercados. Um conselho que tome conta da categoria, acima de cada elo dela, porque não existe mais o alimento, ele é resultado de um processo muito grande, que costuma nascer na genética, na mente do geneticista e vai até a sensorialidade e a mente do consumidor final. Então é necessário ter, como tem nos Estados Unidos, como tem na Austrália, como tem na Nova Zelândia, é muito importante que hajam conselhos integrados das cadeias produtivas e que esses conselhos elejam ali o seu porta-voz para fazer as defesas, as apresentações e mesmo a difusão de tudo que tem que ser dito da categoria como um todo com relação ao consumidor, seja este consumidor o consumidor dos clientes internacionais ou mesmo o consumidor brasileiro que ficou por um bom tempo também acreditando que toda a carne brasileira é uma carne que tinha problema. Uma avaliação da postura dos políticos e a polêmica ida a essa churrascaria. Olha, a classe política me parece que está muito mal avaliada no planeta inteiro. Não acho que seja só um problema no Brasil. Agora aqui no Brasil, com essa devassa de operações com relação à corrupção, utilização de caixa 2, o próprio Marcelo Odebrecht disse agora, recentemente, que não há político que não tenha utilizado fundos oriundos de caixa 2. Portanto, a categoria política não tem muito crédito hoje para ser uma representante, um porta-voz idôneo de uma sociedade. Eu imagino que nós vamos viver uma grande mudança disto no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil o que eu espero é que a sociedade civil organizada apareça de uma forma muito mais organizada e que ajude o governo a governar, muito mais do que ficar esperando que o governo nos governe. Então, eu insisto para que a gente possa ter no país, no caso do agronegócio, uma gestão das cadeias produtivas, onde você tem a sociedade civil atuante e o governo sendo convidado e convocado para estar ali presente na regulação, na fiscalização, mas mesmo na fiscalização da saúde dos alimentos. Eu entendo que nós temos que ter hoje certificações internacionais e nós não podemos depender de apenas um sistema fiscalizatório. Da conduta da Polícia Federal na divulgação dessa investigação? Uma conduta estranha, esquisita, uma conduta equivocada. Eu não sei se pode haver aí incompetência ou ingenuidade, eu não creio, mas foram feitas ilações com relação, por exemplo, a ter papelão nos embutidos. Quando ali estava se discutindo a embalagem em papelão, ácido ascórbico, que é vitamina C, é pertinente. Existem segmentos que você pode usar muito bem, cabeça de porco, dentro disso e não é ilegal. Então, o que também os próprios testes agora mais recentes estão revelando é que em nenhum caso se observa nos frigoríficos que foram acusados, até agora não foram encontrados aspectos que provocassem algum problema para o ser humano. Houve uma divulgação estranha e esquisita e mais, gostaria até de acrescentar, o ministro da Justiça, o Serralho, foi pego numa escuta. Os agentes da Polícia Federal, a Associação dos Agentes da Polícia Federal, tinha pedido que o diretor da Polícia Federal, o Daelo, não continuasse. 70% dos agentes, segundo a associação, não concordava com o seu diretor. Então também é estranho que, numa escuta, o atual ministro, que manteve o atual diretor da Polícia Federal, ele seja um alvo da investigação. Então eu não sei o quanto que a carne brasileira não está sendo usada para algum outro objetivo,
né? Então isso também me é muito estranho. Com certeza a forma de comunicação da Polícia Federal foi mal feita e inclusive isto de uma maneira muito negativa para a própria imagem, que tem sido uma imagem espetacular da Polícia Federal junto à população. Isto causou, agora, onde você mostra o erro com que as coisas foram comunicadas, causou uma imagem não positiva para a própria corporação. Portanto, estranho. E eu não sei o quanto foi realmente uma ignorância tecnológica na forma como foram apresentadas as coisas ou algo que talvez o tempo nos ajude a interpretar melhor. Do trabalho das agências de propaganda na tentativa de fazer uma gestão dessa crise? As agências, principalmente das grandes marcas, né, no caso a BRF e a JBS, fizeram imediatamente comunicados pela mídia. Uma infelicidade aconteceu num dos filmes da JBS, por arquivo, usando material de arquivo, uma peça, se eu não me engano, de uma picanha, estava lá com validade de 2013. Mas isto é uma infelicidade na hora de produzir, eu acho até em função da correria e da angústia toda. Nós, com certeza, não temos preparo para a gestão da crise, porque na hora que a crise acontece, você tem que estar preparado. E o que pode ser feito para que as crises sejam minimizadas ou não aconteçam? Não basta você ter um setor que 98% dele é correto e íntegro. Se tiver 2%, é como uma gota de mercúrio cromo num cristal de água límpida. Suja tudo. Então o mundo vai nos obrigando hoje, você tem que ser 100% correto e íntegro, e você tem que ver como é que você se prepara antes para eliminar da sua categoria organizações legalizadas, entre aspas, que fujam, que burlem a lei, porque na hora em que elas são pegas, com motivo ou sem motivo, 2% estraga a imagem de 98%. E no caso da carne brasileira, que ela é muito bem produzida, com os rigores internacionais, certificações e prêmios internacionais, 4 milhões de famílias de produtores de aves e suínos, sob uma angústia muito grande. Produtores de boi que passam a não poder mais entregar o gado, cada dia que fica no pasto, um custo, e gente que está investindo em sustentabilidade, em bem-estar animal, em integração lavoura, pecuária, floresta, um monte da cadeia produtiva, de investimentos, tudo isso em xeque através desta notícia e desta crise. Agora, retorno ao ponto. Não importa se você concorda com a origem do que gerou a crise ou não. Tem que estar preparado, muito bem preparado e orquestrado para a gestão da mesma e a comunicação imediata e a nomeação de um porta-voz, que significa um porta-voz com muito carisma, inclusive simpatia e credibilidade para se comunicar com o público. Tejon, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascope TV. E pode comer a carne brasileira, que ela é legal. Obrigada, Luciene Miranda, para a Ducascope TV.